Eu sou Gilmari de Perdomo, eu sou da Venezuela, eu moro em Brasília há 6 anos. As habilidades culinárias serviram ao sustento da família. A receita da cachapa e outras 34 de vários países e as histórias de seres humanos que difundem gostos e aromas estão no livro Sabores Sem Fronteiras. No Repórter Eco de hoje, conheça os sabores e os relatos dos refugiados que vieram ao Brasil em busca de uma nova chance de vida. E veja também. Pesquisadores alertam que os incêndios recorrentes diminuem a capacidade da floresta rebrotar e colocam em risco a biodiversidade. E uma entrevista com a ativista Ângela Mendes, filha mais velha do líder seringueiro Chico Mendes, morto em 1988. Ela fala sobre a violência contra ambientalistas e acredita na formação dos jovens como defensores da Amazônia. Os incêndios na Amazônia, Cerrado e Pantanal, provocados principalmente por ações humanas, estão cada vez mais comuns nesta época de seca. O fogo intenso não só enfraquece a vegetação, mas pode levar também à extinção de espécies. É o que mostra novo estudo feito por cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais, em parceria com a Universidade de Brasília e o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O fogo avança e destrói tudo que encontra pela frente. Extensas áreas verdes se transformam em cinzas. Na estação seca, as chamas se tornam mais intensas e frequentes. Artigo científico divulgado recentemente revela que os chamados incêndios de alto impacto afetam a capacidade da vegetação rebrotar. Árvores e plantas apresentaram uma redução média de 20% no processo de fotossíntese, a etapa que auxilia na produção de energia a partir da luz solar e ajuda na fixação de carbono. Esse incêndio, o que ele vai fazer? Se ele for muito recorrente, ele vai ser tão frequente que a planta não vai conseguir se recuperar. E isso, no caso do nosso estudo, a gente está falando de uma forma geral. Agora, plantas que são mais sensíveis, muitas vezes plantas que vão ter sua distribuição muito restrita, que são endêmicas de um determinado local, esse tipo de incêndio pode ser fatal, ele pode extinguir essas espécies sem que a gente nem consiga saber a tempo. O estudo é baseado em dados de satélites coletados entre 2001 e 2019 em todo o território brasileiro. O biólogo e pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, Ubirajara Oliveira, é um dos autores e analisou mais de 12 mil imagens. Os biomas mais afetados pelos incêndios de alto impacto são a Amazônia, Cerrado e Pantanal. Qual é o tipo de incêndio que mais impacta a vegetação no Brasil? É um incêndio que ocorre principalmente nos meses secos. Então ele é causado pelo homem, principalmente, né? Ele tem a ignição causada pelo homem. Por causa disso, de ocorrer nos meses secos, ele atinge maiores temperaturas e, além disso, ele acaba gerando manchas maiores de áreas queimadas. E, aliado a tudo isso, esse incêndio também ele vai ser mais frequente, ou seja, ele vai ocorrer em intervalos de tempo menor, às vezes anualmente ou às vezes até mais de uma vez durante um ano. Existe alguma relação dessas áreas atingidas com outras áreas que já estão desmatadas? Principalmente para o Cerrado e para o Pantanal, esses incêndios vão ocorrer em áreas de vegetação nativa, muitas vezes áreas protegidas, porém, o entorno dessas áreas protegidas vão estar próximos de áreas onde houve expansão agrícola recente, né? Recente eu digo nos últimos 10 anos, com desmatamento nesse período. No caso da Amazônia, a gente tem um resultado um pouco diferente. Os incêndios vão ocorrer sim
em áreas de expansão agrícola, áreas desmatadas, porém eles vão ocorrer fora das unidades de conservação. Eles vão ocorrer onde ainda tem vegetação nativa, mas está fora da unidade de conservação. Isso foi um resultado muito interessante, porque isso mostra que as unidades de conservação na Amazônia têm um importante papel na retenção desses incêndios. Segundo o biólogo, nem o cerrado está resistindo aos incêndios de alto impacto. O cerrado, ele é um bioma que está associado a incêndios naturais, porém esses incêndios naturais do cerrado, eles ocorrem no período chuvoso, e eles são incêndios de baixo impacto, não são incêndios grandes, são incêndios pequenos, até porque eles são causados por um raio, provavelmente, né, na maior parte dos casos, e logo depois vem a chuva, que apaga o próprio incêndio. Os pesquisadores fizeram projeções de cenários para o ano de 2050 e são alarmantes. A gente estima que em alguns locais pode haver um aumento de até 90% das áreas atingidas por incêndios de maior impacto, né? Isso principalmente para o cerrado. Então, a gente não está falando de uma redução, de um aumento local, é um aumento generalizado desse tipo de incêndio. Isso é um cenário muito próximo, então a gente não está falando de um futuro distante, a gente está falando de um futuro relativamente próximo. Por isso que as medidas têm que ser tomadas com urgência. É preciso correr contra o tempo e buscar soluções. Evitar que o fogo comece é o primeiro passo, mas também é fundamental estar preparado, com brigadas de incêndio bem treinadas e equipadas. Investimento em política pública é essencial. Desde a esfera mais imediata, que seriam medidas, né, de controle e combate a incêndios, que aí passa tanto por medidas políticas no sentido de maior fiscalização, combate a incêndios criminosos que ocorrem, conscientização dos produtores rurais, porque muitas vezes os incêndios também não são simplesmente acidentais, porque a pessoa vai fazer uma queima de pastagem, por exemplo, e o incêndio perde o controle, então eles precisam de treinamento e auxílio para que isso não ocorra, e ampliação de brigadas de incêndio, principalmente nas unidades de conservação. Agora você acompanha as notícias da área socioambiental que tiveram destaque. A Terra registrou no último 29 de junho seu dia mais curto desde 1960, quando os cientistas passaram a medir a rotação com relógios de alta precisão. O planeta completou uma volta em torno do seu eixo com 1,59 milissegundo a menos que exatas 24 horas. Cada milissegundo corresponde a 0,001 segundo. A humanidade está a um erro de cálculo da aniquilação nuclear. O alerta foi feito por Antônio Guterres, secretário-geral da ONU em Nova York, sede das Nações Unidas, durante a abertura da Conferência dos 191 países signatários do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Tivemos sorte até agora, mas a sorte não é estratégia nem escudo para impedir que as tensões geopolíticas degenerem em conflito, disse Guterres. Novas pesquisas mostram que a água da chuva na maioria dos locais da Terra contém produtos químicos que excedem muito os níveis de segurança. São substâncias sintéticas usadas principalmente em panelas antiaderentes, espuma de combate ao fogo e roupas impermeáveis. Os incêndios na Amazônia aumentaram 8% em julho, em comparação ao ano passado. Foram detectados 5.373 focos, segundo dados oficiais do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. De janeiro até agora, foram registrados mais de 12.900 incêndios, um aumento de 13% em relação aos 7 primeiros meses de 2021.
Projeto de lei da Assembleia Legislativa do Amazonas dispensa a autorização da FUNAI no processo de licenciamento ambiental para qualquer obra fora da faixa de 2 quilômetros no entorno de terras indígenas. A norma federal determina que a faixa deve ser de 10 quilômetros. E aguarde, porque você vai ver logo mais aqui no Repórter Eco. A ativista Ângela Mendes, filha mais velha do líder seringueiro Chico Mendes, morto em 1988, fala sobre a violência contra os ambientalistas e acredita na formação dos jovens na luta pela preservação da floresta amazônica. A filha mais velha do líder seringueiro Chico Mendes, a ativista Ângela Mendes, reviveu a tragédia do assassinato do pai com a morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Mas Ângela resiste e aposta na formação dos jovens como defensores da floresta amazônica. A memória dos que tombaram por defender a floresta jamais deve ser esquecida. Em 1988, a morte do líder seringueiro Chico Mendes em Chapuri, no Acre, chocou o mundo. Tiros de escopeta, disparados a mando do fazendeiro e grileiro de terras Darli Alves, pai do atirador, calaram a voz do parceiro dos indígenas na Aliança dos Povos da Floresta. Ele virou símbolo na luta pela defesa da Amazônia. Uma perda irreparável para a filha mais velha, Ângela Mendes, coordenadora do comitê que leva o nome do pai, também agredida com a depredação da estátua dele na Praça dos Povos da Floresta, em Rio Branco, capital do estado, em julho de 2022. Ele defendia a floresta em pé, né? Porque a floresta amazônica em si ainda é uma potência econômica, é uma potência do ponto de vista da riqueza cultural desse país. Então, é disputadíssima por toda essa riqueza que ela traz, né? E, infelizmente, essa disputa tem levado a esse estado de violência, aonde sempre quem está mais invibilizado e mais vulnerabilizado é quem tem sentido as dores. O Brasil é o 4º país do mundo em mortes de ativistas ambientais. Os dados de 2020 integram o ranking da ONG Global Witness. Só estão em pior situação Colômbia, México e Filipinas. Os exemplos atravessam décadas e se multiplicam. Em 2011, num assentamento em Nova Ipixuna, no Pará, foram mortos em uma emboscada José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo. O mandante do crime foi condenado a 60 anos de prisão, mas está foragido. Nossa equipe, que entrevistou os dois, também foi ameaçada na região 3 anos antes. Em 2019, Paulo Paulino Guajajara, 26 anos, um dos indígenas que, por omissão do Estado, assumiu a função de fiscalizar a terra indígena Araribóia, no Maranhão, foi morto a tiros por denunciar invasores. Às vezes a gente tem medo também um pouco, mas só que a gente não deixa se dominar pelo medo, não. Em 2022, foram assassinados no Vale do Javari, Amazonas, região que concentra o maior número de povos indígenas em situação de isolamento no país, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips. Ângela reviveu o sofrimento. Eu me sinto assim profundamente dolorida. O meu coração está muito apertado, assim, né? Porque eu me coloco na pele, né, da família, que era a mesma luta do meu pai, que era a mesma luta de tantos outros e outras ativistas, que a gente sente que o que aconteceu com eles pode acontecer também com a gente, né?
Em 2018, o Brasil assinou o Acordo de Escazú para a América Latina e Caribe, o primeiro que prevê a proteção de defensores ambientais, mas ele não está em vigor. Não foi ratificado no Congresso Nacional. A gente não teve transparência em toda essa situação, né, da investigação do desaparecimento do Dom e do Bruno. Né? Um acordo implementado, ratificado nesse sentido, garantiria que a sociedade civil conseguisse acompanhar tudo isso. Mas o Brasil se recusa a ratificar essa convenção, esse acordo, que já foi ratificado por mais de 24 países. Ângela trabalha para que a Amazônia seja reconhecida como uma floresta que sustenta várias formas de vida, que gera chuvas que permitem o cultivo de alimentos em várias regiões do nosso continente, que ajuda a regular o clima no planeta. Ela sonha que esse reconhecimento resulte em respeito e combate à destruição, o contrário do que vem acontecendo na Reserva Extrativista Chico Mendes, unidade de conservação do bioma protegida por lei. Na Chico Mendes ainda se tem a prática, né, da coleta da castanha, da extração do látex. Você tem também, né, o açaí, você tem também o cacau, você tem também o artesanato, mas não se compara às commodities que hoje saem da Amazônia de forma ilegal. A Reserva Extrativista Chico Mendes continua sendo a unidade de conservação mais desmatada ano a ano, mais pressionada pelo agronegócio. Existem áreas da Chico Mendes que estão completamente dominadas pelo narcotráfico, ali numa parceria com grileiros, com desmatadores. Então, a gente tem um cenário, né, muito difícil hoje de reverter por conta dessa sensação de impunidade também, de que, né, logicamente, por conta do desmantelamento das estruturas, né, e órgãos ambientais. A aposta do Comitê Chico Mendes é na formação dos jovens como defensores da floresta. E a partir de 2016, a gente criou o Núcleo Jovem, muito inspirada na Carta ao Jovem do Futuro que ele deixou, e começamos a trabalhar com os jovens também de territórios, principalmente das reservas extrativistas. A juventude hoje, ela potencializa essa voz que ela tem, essa força que ela tem em defesa do seu território e e seus modos de vida. Que a gente consiga, de fato, implementar o legado do Chico, porque o legado dele é um legado atual, é um legado que garante vidas, né? Que a gente consiga proteger mais a Amazônia, consiga criar mais reservas extrativistas, demarcar mais terras indígenas, territórios quilombolas, proteger essas populações tradicionais. Vamos nos unir, vamos, né, fazer as alianças, a aliança dos povos da floresta florescer mais uma vez, né, juntar indígenas, juntar extrativista, ribeirinho, juntar a academia, juntar a cidade, com essa grande sensibilização, noção de que o compromisso com a defesa da floresta, dos bens naturais, é um compromisso de todos. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Conheça as receitas e as histórias de vida dos refugiados e imigrantes no Brasil. O mundo vive uma crise humanitária. Segundo a ONU, são mais de 80 milhões de pessoas forçadas a deixar o local de origem. São vítimas de perseguições, conflitos e das mudanças climáticas. Elas buscam uma nova vida e acolhimento em países como o Brasil e oferecem uma intensa troca cultural, como mostram as receitas e os relatos publicados no livro Sabores Sem Fronteiras. Eu sou Gilmari de Perdomo, eu sou da Venezuela, eu moro em Brasília há 6 anos. Eu sou formada como terapeuta ocupacional, mas a vida me deu outra profissão, que é gastronomia.
E eu estou aqui com minha família, construindo uma vida diferente, uma vida nova. Gilmari, marido e filhos são hoje oficialmente reconhecidos como refugiados. O processo foi difícil, demorado. A falta de segurança motivou a vinda deles para o Brasil. Vivi uma situação de sequestro, de extorsão, de você ter que pagar para pessoas porque senão você não conseguia abrir seu local. As habilidades culinárias serviram ao sustento da família, que passou a vender comida nas ruas de São Paulo. Esta é a cachapa, ou cachapa, feita à base de milho cru e ovos. A receita da cachapa e outras 34 de vários países e as histórias de seres humanos que difundem gostos e aromas estão no livro Sabores Sem Fronteiras, Receitas e Trajetórias Refugiadas. Segundo os autores, um pretexto para trazer uma reflexão sobre a crise humanitária que atravessamos no planeta. Eles integram na Unicamp a Cátedra Sérgio Vieira de Mello, um acordo entre a Agência da ONU para Refugiados, 26 universidades e o Comitê Nacional para Refugiados. O compromisso é facilitar o ingresso nas instituições, revalidar diplomas, oferecer ensino da língua portuguesa, entre outras ações. Tem o preparo da receita, mas tem também um texto autobiográfico dos refugiados, contando um pouco sobre a receita, sobre as lembranças que elas suscitam, porque a gente sabe, né, que a culinária ela tem esse papel acolhedor. Os aromas, eles não são passíveis, né, de terem fronteiras. Para o refugiado, ele tem essa dimensão de uma memória, de um pertencimento, de uma celebração de uma cultura ou de uma família, ou, enfim, de um ambiente que essa pessoa convivia. A situação dos refugiados é dramática e vem se agravando com guerras, perseguições políticas e a emergência climática, entre outros fatores. A Acnur, Agência da ONU para Refugiados, calcula que cerca de 80 milhões de pessoas no mundo tiveram que deixar suas casas e suas relações para tentar recomeçar a vida em outros países. 34 milhões são crianças com presente e futuro incertos. No Brasil, são 57 mil refugiados esperando ser acolhidos e valorizados. Cada vez mais nós teremos deslocamentos de pessoas devido a essas mudanças climáticas. Nós precisamos acordar para esse problema. Tivemos uma onda grande de refugiados do Haiti, quando teve um terremoto lá. Temos um fluxo de refugiados venezuelanos importantes por todas as questões políticas que estão acontecendo lá. Nós temos um grupo de refugiados sírios que também vieram por causa da situação política da Síria e de vários países da África. E agora a gente, como todos estamos vendo, certamente teremos uma onda de refugiados ucranianos. E ainda eu não vi nenhuma discussão em termos de políticas públicas relacionadas com estas questões importantes que a gente está vivendo. Nós sabemos que nós vivemos a pior situação, pior crise humanitária desde o pós-Segunda Guerra Mundial. É uma questão absolutamente inaceitável a gente conviver com esses dramas que se espalham pelo globo. A gente vai se envergonhar disso. Nós, como cidadãos, podemos participar desse acolhimento de alguma forma? Em cada município há certamente alguém responsável pela questão dos refugiados. Temos algumas ONGs que participam destas ações, que eu acho que também são importantes, e tem muitas pessoas que podem colaborar, e também, certamente, ao apoio a essa agência da ONU, que é a Acnur, que tem um escritório aqui no Brasil e que certamente está sempre realizando ações e buscando sustentação e apoio por parte da sociedade. A gente não está fazendo caridade quando a gente acolhe um refugiado. É uma troca intensa de cultura, né? Uma troca intensa de trajetórias de vida, de valores. Nós só temos a ganhar com isso. Aliás, sejamos sinceros, o que é o Brasil? Se houvesse a designação, refúgio, para os imigrantes que chegaram aqui na virada do século XIX, começo do XX, todos nós temos a origem de refugiados, se for pensar dessa forma.
E é importante dizer também que o livro, ele traz os contatos dos proponentes das receitas. Então, a pessoa pode instaurar um contato, a pessoa pode, por exemplo, encomendar um prato, alguns têm restaurantes, outros trabalham com entregas. Então, assim, é um vínculo que se constrói, e eu acho que vai tirando as muralhas do afastamento, as muralhas do desconhecimento, e essas pessoas vão conseguindo se integrar. E por hoje é só. No próximo Repórter Eco, você acompanha mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo melhor para todos. Até lá!